Olá, eu sou Luiz Ricardo Sokolovski, sou médico radiologista do Centro de Medicina Intervencionista do Einstein e do Centro de Intervenção do HCOR. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Afonso Nazário e a Vanessa Sanvido, que a gente vai discutir um pouco sobre crioablação de mama e os avanços que estão ocorrendo nessa área, principalmente em frente ao trabalho super significativo que eles têm feito aqui no Brasil. Vamos começar com a Vanessa. Vanessa, explica um pouquinho como é que é a história do seu trabalho e como tudo começou e qual foi a ideia principal. Então a gente vai falar um pouquinho da crioablação para o câncer de mama inicial. A gente sabe que a crioablação não é uma técnica nova, é uma técnica bem antiga que vem bem estabelecida para o tratamento de alguns tumores. E o que a gente tinha na literatura eram pontos de acurácia indefinida, ou seja, faltava dados robustos para comprovar mesmo que ela era eficaz para o câncer de mama. Com isso, a gente desenhou um estudo que, na verdade, se assemelhou ao estudo anterior, com a COSOG 1072. O que o ACOSOG 1072 mostrou para a gente? Ele foi um estudo para a crioablação da mama muito importante, porque foram selecionadas mulheres com câncer de mama, essas mulheres faziam a crioablação e depois todas eram submetidas à cirurgia mamária. O problema é que a acurácia desse exame, desse estudo, a taxa de sucesso desse estudo foi abaixo do esperado. Lógico que teve uma análise de subgrupo, quando se excluiu doença multifocal, que pode ser o problema, tenha sido a seleção das pacientes, a taxa de sucesso da crioablação chegou realmente a 92%. Mas há uma crítica se essas pacientes foram bem selecionadas. Então, com isso, a gente desenhou o nosso estudo, que é chamado FIRST, porque é o primeiro estudo de crioablação com câncer de mama na América Latina, onde a gente quer o quê? Mostrar a acurácia realmente da crioablação para o câncer de mama inicial. Então, a gente começou a selecionar melhor as pacientes com tumores até 2,5 centímetros, a gente fez o mesmo desenho do 1072. Todas as pacientes realizavam a crioablação, seguida depois da cirurgia. E qual que era o objetivo? Avaliar se essa técnica era eficaz. O Dr. Afonso vai falar mais um pouco do nosso estudo, mas a ideia era essa, era tentar comprovar, ter uma evidência robusta do que o 1072 recebeu de crítica, até porque a gente acredita na tecnologia, a gente acredita na crioablação como tratamento do câncer de mama inicial, e isso ficou meio perdido na literatura. O problema do primeiro estudo, do 1072, é que depois deles, outros estudos foram desenhados já tirando a cirurgia. Então, quer dizer, a gente tinha uma crítica de um primeiro estudo, e aí veio o quê? O IC3, o FROST, fazendo o quê? Crioablação e segmento, sem cirurgia. E não, e para evidência, o que a gente precisa? Que a medicina baseada em evidência. Um estudo fase 2 positivo, e depois um randomizado fase 3. E é isso que o nosso grupo está querendo demonstrar. Eu passo aqui a palavra para o Dr. Afonso, para ver se ele quer complementar o estudo da crioablação. É isso mesmo, Vanessa. Então, nesse primeiro ensaio clínico, que é um fase 2, né, para avaliar a eficácia, como a Vanessa comentou, eram tumores... Tumores... É aqui em cima? Tumores até 2,5 centímetros, um foco só, isso é muito importante, como a Vanessa destacou. Tumor multifocal pode diminuir a eficácia do método, sem comprometimento da axila, ou seja, é um perfil de paciente que ia de cara para a cirurgia mesmo. Então, antes da cirurgia era feita a crioablação, e depois de 2 a 4 semanas, a gente repetia os exames de imagem e operava a paciente com o objetivo de ver se sobrou alguma célula neoplasia residual na peça cirúrgica. No nosso estudo, esse inicial, eram feitos 3 métodos, tinham que ser concordantes: mamografia, ultrassom e ressonância, tumor menor do que 2,5 centímetros. Então, é um estudo antes e depois de eficácia, fase 2. Né? A crítica que tem a esses estudos que estão sendo conduzidos, como o S3, é que, na verdade, é uma série de casos grande. Não é um estudo randomizado, assim, comparando cabeça a cabeça, crioablação versus cirurgia. É importante, é um estudo de mundo real, tem aplicabilidade, mas esse próximo que a Vanessa vai comentar é o melhor desenho de estudo, é randomizado. A paciente chega com esse critério de seleção, tumor um pouquinho menor, até 2 centímetros, e um braço vai fazer a crio e não operar, e outro braço vai fazer o tratamento cirúrgico convencional, aí se compara. Com esse resultado, que a gente espera já ter um
com indício disso daqui 2 anos, ou seja, em 2027, em termos de recorrência, a gente fecha a avaliação desse método se é eficaz, tão eficaz, se não é inferior à cirurgia ou se é inferior à cirurgia. E aí fica um resultado robusto. A casuística desse estudo é gigantesca, talvez seja a maior do mundo, feito aqui na América do Sul, no Brasil, né? Um país pobre, mas que está produzindo ciência. E vai ser um paradigma no tratamento do câncer de mama inicial por um método minimamente invasivo. Complementando o que o doutor Afonso falou, toda vez que a gente vai mudar o paradigma de algum tratamento, se a gente não comparar com o tratamento convencional, a gente vai receber crítica. Então, como você vai mudar o tratamento se você não comparou com o tratamento convencional? A gente não consegue. Vai ter sempre aquela resistência à mudança. A hora que a gente faz o randomizado, isso cai. É lógico que a gente vai precisar aguardar o resultado do randomizado. Mas aí a gente tem, sim, evidência, e para um método substituir o outro, ele tem que ser pelo menos não inferior. Perfeito. Né? Então, que é isso que a gente quer demonstrar nesse segundo estudo. Você quer comentar o segundo estudo? Posso comentar. Aqui o SIX, o que ele é? É o estudo onde a gente vai randomizar a cirurgia mamária versus crioablação no tratamento local do câncer de mama inicial. E esse vai ser realmente ensaio clínico randomizado, igual a gente falou para vocês, onde a paciente vai ter que ter esses critérios de inclusão, então ter o diagnóstico de carcinoma invasivo, não importa o subtipo do carcinoma invasivo, tem que ser T1, N0, M0, ou seja, tumor até 2 centímetros, com axila clinicamente negativa e ultrassom de axila com linfonodos habituais. Então, clinicamente negativa também no ultrassom, depois eu vou explicar para vocês por quê. E que não tenha recebido nenhum tratamento prévio. Então, a cirurgia tem que ser a primeira opção de tratamento. E aí, nós vamos randomizar entre receber a crioablação e fazer a cirurgia. Qual cirurgia? Cirurgia mamária mais biópsia do linfonodo sentinela. Por que a gente precisa desse ultrassom da axila negativo? Porque no braço da crioablação, a gente vai omitir a cirurgia da axila também. Então, a gente vai estar fazendo realmente aquela redução do tratamento cirúrgico axilar e a redução do tratamento mamário, onde a crioablação vai ser uma alternativa à cirurgia. E depois a gente vai seguir essas pacientes. Todas as pacientes dos 2 grupos vão fazer radioterapia. A radioterapia vai ser obrigatória, idealmente 5 frações, a outra hipofracionada, e aquelas pacientes que tiverem indicação de endocrinoterapia também vão receber endocrinoterapia. E a gente vai fazer esse segmento inicialmente por 2 anos, depois a gente vai estender a 5 anos. Para ver o quê? Recorrência local. A gente vai avaliar o custo-minimização, então para ver se esse método se ele foi eficaz. Será que o custo vale a pena? A gente sabe tantos benefícios da CRIO, a gente pode falar agora na segunda parte do podcast, mas assim, uma tecnologia é boa, um tratamento é bom, mas ele tem que ser viável, né? Viável. Senão a gente não consegue colocar no mundo real. E a gente vai avaliar a qualidade de vida da paciente, então o ponto da paciente é fundamental. Será que a paciente está gostando dessa nova tecnologia, desse novo modo de tratamento? E o grau de satisfação da paciente. Quando a gente aborda tanto a parte oncológica, recorrência, sobrevida e a parte da paciente, junto com o custo, a gente consegue ter todo o arsenal para realmente pensar em introduzir a crioablação como uma opção de tratamento. E aqui, para a gente ir discutindo, né, a gente vai dar um exemplo de um caso clínico. Esse caso, Luiz, é um caso do nosso primeiro estudo, do First Trial, né? Para avaliar a eficácia do método, que você que fez a crioablação. É uma paciente, como é que é aqui? Aqui. Uma paciente de 80 anos, é o perfil que esse método se encaixa. É aquela paciente idosa, que talvez já tenha alguma comorbidade e que talvez tivesse algum problema numa cirurgia com anestesia geral, né? Ela se queixava de um nódulo na mama direita há 20 dias. Ela tinha feito já em 2002 um agulhamento na outra mama, na mama esquerda, que tinha dado essa lesão precursora aqui, que é a hiperplasia lobular atípica e ductal atípica da mama. Em função disso, a gente fez uma quimioprevenção por 5 anos com tamoxifeno. Ela seguiu até 2016, aí perdeu o segmento, veio a pandemia aí que perdeu o segmento mesmo, né? E de antecedentes familiares, ela tinha uma sobrinha com linfoma aos 33 anos,
2 tios maternos com câncer de intestino e tinha um tio materno, tio mesmo, homem, com câncer de mama, que é muito raro, né? E, em geral, isso está associado à mutação hereditária. Pode estar associado. É uma secundípara, primípara. No exame mamário, a gente detectou aquele nódulo que ela referia na mama direita, na mama oposta, que já tinha sido operada, de 2,5 centímetros, axila negativa, ou seja, se enquadrava nos critérios que a doutora Vanessa acabou de comentar. Tumores até 2,5 centímetros, sem comprometimento axilar. Ela ia ser operada de cara, não ia fazer quimioterapia, nada disso. Então, se encaixava para entrar nessa pesquisa clínica. Isso eu queria só destacar um pouquinho, Luiz, que tudo isso tem que ser sob protocolo, sob pesquisa. Eu tenho uma paciente idosa, ela não vai tolerar químio, nem hormonioterapia. Vamos fazer crio para... Não pode ser assim, tem que ser sob protocolo, tem que ser... Porque como ainda não está padronizado na ANS, para mama, está sendo feito um procedimento totalmente off-label, né, como a gente fala, né? E isso pode trazer problema. Tem que ser, por enquanto, no Brasil é sob pesquisa. Na mamografia, realmente, ela tinha uma alteração no quadrante supermedial da mama direita, uma assimetria focal BADS4, que era coincidente com o achado do ultrassom, um nódulo de 2,5 centímetros, angulado e, portanto, BADS4, e ela já tinha feito a core biopsy desse nódulo, que veio um carcinoma lobular invasivo, receptor hormonal positivo, o HER2 veio duvidoso, mas com o FISH caracterizou um HER2 negativo, e com uma baixa taxa de proliferação, um Ki67 de 10%. Para entrar no protocolo do First Trial, né, tinha que ter também a ressonância coincidente, e coincidiu um nódulo menor do que 2,5, né, 18 milímetros, e foi proposta para essa paciente a crioablação, ela topou, e aí foi feita a cirurgia depois do processo da crioablação. E aí, a crioablação, que você poderia comentar. O procedimento de crioablação é um procedimento que, do ponto de vista prático, é um procedimento que a gente consegue fazer de maneira rápida, com anestesia local, que facilita muito o acesso a determinados pacientes com limitações clínicas. Um ambiente ambulatorial, então a gente vê aqui uma sala de ultrassonografia com o crioprobe e o material relacionado ao crioprobe. Então, o único cuidado é o procedimento totalmente estéril e é uma analgesia local, nada muito diferente do que se faria numa biópsia. Então, procedimento bastante acessível, que a gente imagina que, por esse motivo, a gente acredita tanto no crescimento desse procedimento como tratamento, que é muito acessível, a gente consegue, de repente, zerar filas de cirurgias em casos de pacientes com dificuldade de acesso à cirurgia, a gente conseguiria fazer isso numa sala simples ambulatorial. Aqui a gente vê a lesão, posicionamento de um clipe, uma vez que pós a ablação, normalmente a lesão some, é muito difícil identificar tanto para o patologista quanto nos exames subsequentes. Então a gente posicionamento de um clipe de marcação cirúrgica. E aí a imagem da bola de gelo que a gente consegue acompanhar em tempo real, se a lesão foi englobada, o tamanho das margens, etc. O que é uma outra vantagem, que em tempo real a gente consegue determinar se o tratamento teve eficácia esperada. Aqui tem as imagens da realização do procedimento e as temperaturas, claramente a gente consegue ver temperaturas baixíssimas, abaixo de 150 graus Celsius, aqui menos 155 graus Celsius, e o nosso protocolo que a gente tem utilizado quando usa gás argônio e hélio, é um protocolo de 6 minutos de congelamento para 4 minutos de descongelamento, 2 ciclos, que tem tido resultados bastante interessantes. Aqui, acho que se o Dr. Afonso quiser discutir, o exame de imagem final, aqui primeiramente a mamografia,
Um dos objetivos dessa pesquisa foi ver qual exame prevê melhor a resposta patológica completa. Então a gente fazia tudo, mamografia, ultrassom e ressonância. Aqui tem a mamografia, aqui a bola de gelo, né, que o Luiz comentou, com clipe de titânio só interior, aqui também demonstrado. Ultrassom dos 3 metros talvez seja o pior. A mamografia realmente ela também não dá muita nitidez, fica um borrão, né, que é a bola de gelo. O ultrassom é pior ainda, porque depois eu gostaria que a Maria explicasse isso. Porque parece que fica só o esqueleto, né, do tumor, né? Toda a parte central está destruída e fica só o esqueletinho dele, que vocês estão vendo aqui. Parece que o tumor ainda persiste, né? E no seu interior tem um clipe que foi colocado. E com certeza o melhor método que prevê se o tumor sofreu necrose ou não é a ressonância. Aqui onde estava o tumor, e só se vê então a bola de gelo, né? Só o realce periférico, no interior não tem mais realce nenhum, quer dizer, é quase certo que o tumor foi totalmente destruído com a crioblação. Você poderia comentar alguma coisa em relação aos métodos de imagem, em relação à ressonância? E fazer até uma pergunta para você. O que a gente viu na nossa prática clínica nessas cirurgias é que como a gente operava paciente depois de 2 a 4 semanas da crio, ainda persistia aquela bola de gelo. Então a gente sabia onde que estava o tumor. Será que é tão importante colocar esse clipe? Porque pela clínica a gente conseguia tirar toda a esfera de gelo e o clipe estava sempre lá dentro. O que você acha disso, Vanessa? Sobre o clipe, não. É desnecessário o clipe nesse cenário de um estudo fase 2, onde você vai fazer a crioblação e depois fazer a cirurgia. Por que a gente colocava o clipe? Tem a nossa justificativa. Porque como que eu vou comprovar para a paciente que eu fiz a ablação na área onde ela tinha o tumor? Então, a hora que você tem um clipe ali em volta, dá para a gente falar para a paciente, né? É uma comprovação por imagem e anatomopatológico que a gente fez a crioblação, porque como nos nossos casos não teve praticamente lesão residual, como você fala, nossa, você tirou a área que você vai tirar? Isso poderia gerar uma insegurança para o paciente e a gente precisa ter a confirmação médica também. Então, o clipe foi importante para nós confirmar a eficácia do método. Naqueles casos, você vai fazer a crioblação e você não vai operar, o clipe é importantíssimo. Por quê? Para você detectar recidiva e para você fazer a radioterapia, se precisar de boost naquele alvo. Então, é importante sim colocar o clipe. Ele é desnecessário se você for operar, agora que a gente já sabe a eficácia. Porque realmente a lesão fica tão palpável que a gente não precisa fazer um agulhamento pré-operatório dessas lesões não palpáveis antes da crioblação. Sabe que tem estudos onde usaram crioblação para guiar a lesão. Então tem um estudo japonês muito interessante, que lesões não palpáveis, eles faziam um pouco do iceball para ele se tornar palpável no intraoperatório e não precisar guiar por método de imagem. Feito. Então ele também é uma forma de agulhamento, modo de dizer, pré-operatório dessas lesões não palpáveis. Então ele tem essa eficácia. E realmente aquilo fica tão fácil, porque você consegue detectar até a margem. Você consegue ver se você tirou com margem de segurança ou não. Então fica até mais fácil para o cirurgião ressecar e ter aquela margem ali da lesão. Então eu só vejo benefícios com a crio. Sobre o ultrassom realmente é um exame ruim. A crio, ela gera tem vários mecanismos que a célula entra em apoptose e necrose. Mas ela acaba resultando numa necrose coagulativa e a estrutura do tecido se mantém. Então a área central fica necrótica, mas a estrutura se mantém e aquilo gera uma fibrose. Então no ultrassom, o que você vê na imagem? O mesmo nódulo. Então você vê aquela estrutura e aquele edema do iceball periférico. Então dá a impressão até que a lesão aumentou, se você for medir todo o edema periférico, porque o iceball é 2 a 3 vezes maior que o tamanho da lesão. E o nódo parece que ele está lá, porque a parte estrutural da mama permanece. O que é bom perto dos métodos que usam calor para ablação. Onde a gente perde essa estrutura e às vezes o resultado estético não é tão satisfatório quanto é na crioablação. No começo, Luiz, na cirurgia, a gente tirava toda aquela área do iceball. Com assim, o apuro da técnica cirúrgica, a gente começou, porque a gente fazia o roll, né, que é injetar o tecnésio no clipe, e daí a gente tirava em volta do clipe e ficava um pouquinho dessa área de necrose de coagulação, porque não interessava tirar toda a lesão, senão ia tirar muita coisa, talvez desnecessária, né?
E nos exames de controle, essa imagem persiste. Então, isso é importante o radiologista estar atento, porque isso aqui, a crioblação vai pegar e vai ser em breve o futuro na mastologia, que nos exames de controle pode persistir por algum tempo essa área de necrose, de esteatonecrose. Às vezes ele confunde, não, o nódulo está lá ainda. É importante o radiologista estar ciente de como é o resultado. Isso tem que entrar na rotina do radiologista, para que a gente não tenha esses falsos positivos. Tem um estudo japonês recente que saiu mostrando que a área de persistência na mamografia e no ultrassom, ou mesmo na ressonância, é por 6 meses após a crioblação. Tá? Então eles fizeram um estudo legal onde eles fizeram vários exames de imagem nesse segmento e a maior parte das pacientes tinham lesão até 6 meses. Após 6 meses, algumas ainda permaneciam com a lesão, mas 6 meses é aquele tempo assim de praticamente quase todas as pacientes terem a redução. Antes disso, vai ter a arquitetura do iceball ali no exame de imagem. E não é para laudar como um B4, como muitas vezes é ocorrendo, né? Ainda. Não, é um B2, na verdade, uma alteração cicatricial do procedimento. Igual tem distorção cirúrgica, tem alteração cicatricial. E você acha, Vanessa, que... Oi, mais perto. Você acha que essa alteração que persiste, esse estudo japonês que você citou, foi feita a radioterapia nessas pacientes? Muitos casos, sim. Não 100%, mas muitos casos, sim. Perfeito. Mas eu acho que a radioterapia é essencial. Porque o que acontece? A radioterapia é para você evitar a recidiva local, né? Então, células ao redor ali da lesão, microscópicas, pode recidivar. Para que a gente fez o estudo lá atrás, em cirurgia conservadora versus cirurgia conservadora mais rádio? Para diminuir recidiva local. Se a gente tira a radioterapia, a gente vai estar deixando a lumpectomia de antigamente sem a radioterapia, o que aumenta a recidiva em 3, 4 vezes. A ideia é a ablação substituir a quadrantectomia, a cirurgia, e na mesma proporção, mantendo o mesmo tratamento. Eu acho que esse é um assunto incrível e muita gente ainda vai ter dúvida, a gente vai ter outras oportunidades, eu tenho certeza. Fico agradecido a presença dos dois. Mas tem um resultado final desse caso. Desculpe, por favor. Aqui é o anátomo patológico da peça cirúrgica. Na grande maioria das cirurgias ficava com esse aspecto na cirurgia, Luiz. Tá vendo? Necrose, um aspecto vinhoso, é necrose de coagulação, né? Aqui são os fios de marcação, né? A gente põe um fio superior, 2 anterior, 3 lateral. Aqui a microscopia, você só vê esteatonecrose e necrose de coagulação. Cadê o tumor? Não tem. Regrediu totalmente. Essa paciente teve com a crioblação, tumor de uns 2 centímetros mais ou menos, a ausência de neoplasia após crioblação, sentinela foi negativo. Ou seja, resposta patológica completa. Em relação ao que você tinha comentado, Vanessa, e você acha que a radioterapia acentua a persistência da imagem ou não tem nada a ver? Porque a gente pede assim um exame de controle depois de 6 meses. Se a paciente fez a rádio ou não importa. Perfeito. Independente. Igual a quadrantectomia, a gente tem distorção cirúrgica da cirurgia com ou sem rádio, o que a rádio vai causar aquele edema cutâneo que a gente vê na mamografia. Mas a área de distorção cirúrgica vai permanecer igual. Então, acho que não. Perfeito, viu? Como eu falei, parece que a gente está lidando com uma nova fronteira na mama, e com certeza isso ainda vai dar muito pano para manga, e a gente provavelmente vai estar aqui conversando sobre isso ainda muitas vezes. Eu tenho certeza que a gente ainda vai longe com esse projeto. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigada.